Fala pessoal, tudo bem? A gente vai estar gravando aqui a nossa call. Então, é, como eu havia dito para vocês, nós vamos falar um pouco sobre o Bitcoin agora. Estávamos falando que no momento não é recomendado a compra de criptomoedas, certo? Principalmente do Bitcoin, porque estamos próximo ao final do ciclo. Como é que funcionam os ciclos? Os ciclos, eles têm um período de 2 anos de baixa, geralmente. Historicamente falando, a gente tem esse histórico aqui, de 427 dias de baixa, tá? E no ciclo de alta, geralmente a gente tem 3 anos. Porém, a gente está num ciclo institucionalizado, né? O Bitcoin entrou na Bolsa de Valores, existem grandes bancos, grandes países fazendo o acúmulo de Bitcoin. Então, nós temos um ciclo meio que estendido. Então, estamos a 1.036 dias, certo? Estamos com divergências no RSI, demonstrando perda de força, já o cansaço do preço, né? O preço já está subindo há muito tempo e está ficando cansado. Aqui, anteriormente, nós tínhamos essa divergência aqui, que são topos ascendentes no preço e topos descendentes no RSI, que é o nosso índice de força relativa. Isso nos entregou o bear market, que foi o ciclo de baixa, certo? Após romper essa linha de tendência de baixa, que é um ponto importante, nós começamos uma tendência de alta, né? Trazendo o bull market para nós. Porém, nós já estamos há muito tempo subindo e deixando divergência no RSI como anteriormente. Então, eu não estou recomendando a compra de Bitcoin no momento, pois para mim nós queremos comprar o ativo barato, né, e acumular ele ao longo prazo, porque é para isso que o Bitcoin serve, né? Ele é um ele é um ativo que a gente deve acumular para o longo prazo, porque a tendência dele é sempre de alta, pessoal. Ele sempre corrige cerca de 80% e depois renova novas máximas, como a gente está vendo aqui, tá? Então, o que eu estou recomendando para vocês? Recomendando para vocês que vocês comprem dólar e acumulem dólar. Recomendo que vocês acumulem dólar, porque nós estamos em uma tendência de baixa no dólar desde dezembro de 2024. Ou seja, nós estamos quase um ano caindo, certo? Já desvalorizamos cerca de 15% ou mais, puxando aqui do topo. Desvalorizamos 15%. Então, para mim, estamos em um ponto ótimo para acumular dólar. Além de termos um padrão de cunha descendente, que é um padrão que tende a romper para cima. Então, por isso que eu estou recomendando a vocês fazerem o acúmulo de dólar, porque provavelmente nos próximos meses veremos dólar a 5,63. Você está comprando ele a 5,35, chegou a bater 5,29 e, na minha opinião, não é nem o dólar que vai valorizar perante o real, é o real que vai se desvalorizar contra o dólar, pelos nossos governos, pelas nossas políticas e por tudo mais que estamos vivendo no Brasil. Então, o acúmulo de dólar para mim é super importante. Não precisa comprar tudo de uma vez, não vai comprar, vender a casa e comprar dólar. Você pode fazer aportes semanais, diários, vai de acordo com a sua renda, né? Não vai colocar também um dinheiro de conta, não vai colocar também um dinheiro de sustento, de vida aqui, né? Coloca um dinheiro que é para fazer uma poupança mesmo, que esse é o nosso intuito aqui. Não é a gente ficar rico da noite para o dia, e sim acumular dólar e Bitcoin para o longo prazo, para os próximos 5, 10 anos. Então a gente vai ter a oportunidade de comprar Bitcoin no próximo ano, daqui a 300 dias, entendeu? É a minha ideia, mais ou menos, que a gente vai comprar ele daqui a 300 dias, nesse valor aqui, entre 70 dólares já está um bom valor para você adquirir Bitcoin.
já pode fazer as primeiras compras aqui, nessa região de 70 mil dólares. E aqui seria um ponto muito interessante a gente estar fazendo as compras de Bitcoin também, para o longo prazo. Faça uma poupança de Bitcoin que, historicamente falando, nós temos uma tendência de alta, né? Esse aqui não é o gráfico mais antigo, mas ele tá aqui a 7 mil dólares, né? O Bitcoin já valeu unidades de dólar, né? Valeu 1 dólar, 2 dólares, 10 dólares, 100 dólares. E ele vem subindo com o passar do tempo, pois ele é um ativo escasso. Só existe 21 milhões, só existe milhões, 21 milhões de moedas disponíveis e não tem como mais criar a moeda. Por que que o dólar e o real se desvaloriza perante o Bitcoin? Porque o governo pode imprimir capital desacerbado, né? E isso gera inflação e por isso que o preço das coisas, quando a gente era mais novo, só cresceu, entendeu? Então a moeda fiduciária ela tende a se desvalorizar perante o Bitcoin e o Bitcoin tende a se valorizar por ser um ativo escasso, certo? Só tem 21 milhões de moedas disponíveis e nós somos bilhões de pessoas no mundo. Então, não vai ter Bitcoin para todo mundo. As maiores nações e empresas e bancos do mundo estão acumulando Bitcoin incessantemente. E, infelizmente, a maioria desse capital vai ficar na mão dos grandes, né? Mas se nós formos inteligentes, nós vamos ter uma fração que já vai valer bastante. O Bitcoin vai valer milhões de dólares futuramente, tá, pessoal? Olha só que interessante, encontrei aqui um conteúdinho aqui que eu com certeza estava ensinando para alguém. Então, a gente vai rever isso aqui também agora, tá? Aproveitar aqui. Então, a gente estava falando sobre a tendência do Bitcoin. Tendências são feitas de topos e fundos ascendentes. Então, aqui nós temos uma tendência de alta e aqui nós temos uma tendência de baixa, formada por topos e fundos descendentes, cada vez fazendo topos e fundos mais baixos. E aqui cada vez fazendo topos e fundos mais altos. Isso se chama tendência, tá? O mercado ele anda em tendência de alta, em tendência de baixa ou lateralizado, que é um ponto do mercado que não é muito interessante a gente fazer operações quando ele está lateralizado, porque ele está indeciso. Ele não sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Aqui, ele nitidamente faz base de preço utilizando suportes e resistências, que todas essas aulas estão no YouTube, pessoal. Então, todas essas aulas estão no YouTube e tem no nosso e-book também. Então, eu gosto muito de explicar para vocês aqui, a gente já está fazendo já a nossa segunda live, mas eu gostaria muito que vocês estudassem também um pouco ali para que vocês se tornem independentes no mercado também, entendeu? Então, suportes e resistências são pontos de apoio do mercado, onde o mercado faz base de preço e forma topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. E aí nós formamos as tendências. Outra coisa que eu comentei que pode nos ajudar a entender sobre as tendências é nós termos desculpa, ou uma LTB. São linhas de tendência. Quando essas linhas de tendência são quebradas, geralmente nós invertemos a tendência. Tendência de baixa, tendência de alta. Quando perder essa linha de tendência de alta aqui, provavelmente vamos entrar numa tendência de baixa no tempo gráfico mensal, né? Uma coisa interessante que eu me atentei aqui agora são os tempos gráficos, pessoal. Eu já falei para vocês que quanto maior o tempo gráfico, maior relevância e menos ruído. Então, pessoal, quando vocês forem analisar um ativo, se atentem a começar, no mínimo, pelo tempo gráfico semanal, para entender qual é a tendência predominante no tempo gráfico, certo? Aqui nós temos uma tendência nítida de alta. São topos e fundos ascendentes. E aqui, topos e fundos descendentes. Né?
Se a gente abrir o tempo gráfico diário, a gente vai estar mais nítido ainda, né? Só que com mais ruído, vocês estão vendo, né, pessoal? Tem mais ruído, o preço oscila mais. Na verdade, o preço é a mesma coisa, só que aqui tem mais velas, né? Enquanto a gente tem 7 velas diárias, lá no tempo gráfico semanal, nós temos apenas uma vela no tempo gráfico semanal. Enquanto no tempo gráfico semanal nós temos 7 candles, que é uma vela, né? Enquanto no tempo gráfico são 7 velas, desculpa. Enquanto no tempo gráfico semanal nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No tempo gráfico mensal nós vamos ter 4 velas, né? São 4 semanas. Desculpa, eu fiz o cálculo errado aqui, perdão, tá? Enquanto no tempo gráfico semanal nós teremos 4 velas, 4 candles. Aqui nós teremos porque o mês tem 4 semanas, né? Se eu tiver errado, alguém me corrija, por gentileza. Então, pessoal, mesma coisa no tempo gráfico diário. Enquanto tem 7 candles no tempo gráfico diário, no semanal nós vamos ter apenas um candle, que seria a soma de todos os candles, que dá o resultado de um candle apenas. Então, no tempo gráfico semanal, a gente vai ter menos ruído e a gente vai entender o que está acontecendo, né? Aqui a gente está lutando para fazer uma nova máxima. Porém, a gente utilizando o Fibonacci no tempo gráfico diário, que é uma aula também que já foi feita, tá, pessoal? Já foi feita. A gente, deixa eu apagar isso aqui, beleza? Nós temos puxando o Fibonacci da pernada de baixa aqui, da pernada total, a gente tem um ponto de 0,618. O que o ponto de 0,618 nos fala? Que nós temos a possibilidade de continuação da movimentação de baixa. Não tão forte quanto se tivesse ficado em 0,5 ou 0,38. Se o preço vier a 0,786, aumenta a probabilidade da gente fazer um fundo ascendente contra o fundo anterior e, por ocasião, continuarmos a tendência de alta, certo? Um ponto positivo foi que não segurou na 0,5. Se ficasse em 0,5 ou 0,38, nós teríamos a possibilidade maior de continuação da nossa tendência de baixa um pouco mais forte, fazendo uma bandeira de baixa, que seria 0,5 ou 0,38, nos levando nessa casa de preços aqui embaixo, 96, ou até mesmo antes aqui. É porque bandeira de baixa é até 0,5 e 0,38, por isso que elas estão em uma cor diferente aqui. Então, o que a gente viu? A gente falou sobre suportes, sobre resistências. Suportes e resistências a gente não falou muito, né? Mas eu vou refrigerar vocês aqui novamente. Vamos lá para o tempo gráfico semanal novamente. Vou apagar aqui Fibonacci, que é um pouquinho mais avançado, mas está tudo lá no YouTube, galera, e no e-book também. Então, ó, vou reforçar. Aqui nós tivemos uma resistência. O que é uma resistência? São pontos que o preço usou e não conseguiu ultrapassar. Então, a gente teve uma resistência nesse topo aqui anterior. Tá? A gente pode utilizar o gráfico anterior, o nosso passado, para a gente ter referências no gráfico, entendeu? A gente ter referências no gráfico para a gente ter uma base, porque a gente não é aqui a gente não prevê o futuro, a gente utiliza o gráfico anterior, dos dias anteriores, dos meses anteriores, das semanas anteriores, para nós termos confluência, né, das nossas análises e fazer nossas previsões, né? Então aqui a gente tinha um suporte, a gente utilizou esse suporte anterior para entender, né, aqui uma base de preço, para a gente ter uma base de preço. Ó, o preço veio aqui e segurou, então a gente já podia marcar um suporte aqui, beleza? A gente veio aqui em cima antes, digamos que a gente não tinha vivido isso daqui antes, a gente tinha esse topo aqui, tinha esse fundo, então a gente pode utilizar isso aqui como resistência. A gente veio aqui, ultrapassou por um pouco, né, a resistência, deixou muita gente eufórica que, nossa, all time high, nós vamos fazer novas máximas, e vamos lá, quebramos a resistência e vamos seguir subindo.
e não foi o que aconteceu porque nós tínhamos uma divergência bearish no RSI. Eu adoro o RSI porque ele nos demonstra a força do ativo e já nos entrega também uma possível correção ou inversão de tendência, que foi o que aconteceu, uma inversão de tendência. A gente fez um fake out. Muita gente deve ter comprado no topo aqui em 65 mil dólares, inclusive eu, mas eu não era graficamente especialista no gráfico e não sabia de nada. Então, para mim, eu achava que era alta infinita e o Bitcoin não operava em ciclos, não sabia nada sobre tendências. Comprei aqui também, seguindo YouTubers, né, e achando que era alta infinita e acabei me prejudicando, mas isso aí me fez estudar e ser quem eu sou hoje em dia. Então, a gente tinha uma resistência que foi rompida e falhou, né, por conta da fraqueza, final de ciclo e tudo mais, né? A gente estava subindo há muito tempo, a gente estava subindo aqui há 462 dias também, era um ciclo de alta normal, né? Esse ciclo de alta que a gente está tendo aqui é diferente porque existem instituições e governos envolvidas, né? Ele foi aceito na Bolsa de Valores, né? Aqui ele era algo, digamos, que corrupto, né? O Bitcoin era, não corrupto não, perdão, era algo que era fora do sistema, né? Era até julgado de forma ilegal, né? Então, hoje em dia o Bitcoin ele é legalizado nas bolsas de valores dos Estados Unidos, né? Muitas nações estão acumulando Bitcoin como reserva de valor, porque ele só tem 21 milhões de moedas disponíveis e nós somos bilhões de pessoas no mundo e não vai ter Bitcoin para todo mundo. Qual que é a diferença do Bitcoin e a das moedas fiduciárias? O Bitcoin é limitado e as moedas fiduciárias elas são imprimidas cada vez mais, e isso gerando inflação e perda do valor de compra do nosso capital. Então, o Bitcoin ele sempre vai valorizar cada vez mais, seguindo a regra para ele se tornar um ativo saudável, que ele precisa fazer tendência de alta e de baixa, sempre fazendo fundos ascendentes contra os fundos anteriores. Então, o Bitcoin é um ativo que realmente ele tem uma tendência de alta infinita. Porém, ele precisa corrigir para se tornar saudável ao longo do tempo. Se ele subir, se ele apenas subir, se ele apenas subir, não tem contraparte. A gente tem que ter quem venda para ter pessoas que queiram comprar. Entendeu? Se o ativo só sobe, como é que vai gerar uma demanda, oferta e demanda? Então não existe. Então isso aqui é saudável para o preço, ok? Então, pessoal, eu não vou indicar vocês comprarem Bitcoin no momento, tá? Porém, a gente estava olhando a moeda aqui, junto com os tubarões aqui do nosso grupo, é a CRV, eu vou colocar no gráfico da Binance aqui, tá mais limpinho. Então, ó, vamos lá. O que eu estou indicando para vocês? Eu estou indicando para vocês comprarem o dólar, acumular em dólar, porque o dólar tá barato, ao meu ver. A gente está há semanas, é, a gente está há semanas em uma tendência de baixa. A gente está aqui desde dezembro de 2024 em uma tendência de baixa, ok? Então, pessoal, isso aqui não vai cair para sempre não, tá? Já está há muito tempo caindo, pessoal. E o nosso governo, a nossa política não está legal, tá? A gente vai vir implementação de Drex, né? Tá aumentando cada vez mais os impostos, né? Agora não vai precisar fazer mais imposto de renda, esse tipo de coisa, vai ser descontado tudo no ato da compra, entendeu? Então, pessoal, tá ficando complicado. Eu tô pensando já em ir para fora do país, mas é algo pessoal, né? Cada um com a sua realidade, né? Eu venho investindo em dólar agora há pouco tempo também, comecei a comprar porque eu estava sem banca e consegui dar um pontapé inicial aí, adquirir dólar, comecei a adquirir, graças a Deus tá dando tudo certo, entendeu? Comecei com a banquinha ali de R$ 990, falei para vocês. Hoje em dia eu tô com a banquinha aqui de US$ 568, né? Consegui pagar minhas continhas, tô aí, então tô bem feliz, tá? Em ter voltado pro mercado. E vamos lá, pessoal, vamos adquirir o dólar, porque tá barato.
a gente está em uma tendência de baixa, tem um padrão altista aqui, que é uma cunha. Geralmente eu coloquei um alvo aqui, mas as cunhas elas podem literalmente fazer isso daqui também, entendeu? Nossa política não tá bacana, o cenário geopolítico não tá legal, entendeu? Então a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem com as eleições também. Então, para mim, cara, isso daqui, além de você estar colocando o seu capital, né, em uma corretora estrangeira, que é algo maravilhoso, né, tirar o seu dinheirinho do banco, porque você já, aos mais antigos aí, já sabem o que aconteceu com o governo do Collor antigamente, que todo o capital do pessoal foi confiscado do banco, né? Eu não duvido nada, cara, vi uma ditadura, um negócio desse assim, um comunismo pesado aqui, né? E as eleições a gente não sabe mais se as eleições são verídicas, entendeu? Não é querendo botar pânico em vocês, mas eu não tenho mais expectativa nenhuma no Brasil, assim. E tô recomendando a compra do dólar, né? O dólar tá a 5,35, esses dias eu avisei, tava a 5,30, chegou a bater 5,26. E ao longo prazo eu tenho certeza que o dólar vai no mínimo para 6,40 aqui no topo histórico, 6,20. E posteriormente, cara, eu vi o pessoal falando em R$ 10, eu acho que R$ 7. É bem louvável, né? Digamos daqui a um ano e meio, a gente tá nessa casa ali dos R$ 7, tá? E daqui a 5 anos, digamos, não sei, mas R$ 9, R$ 8. É o que eu acho. Porque não é nem o dólar que vai se valorizar. É realmente o real que vai entrar em uma grande tendência de baixa, eu acredito. E que nem aconteceu na Argentina, né, pessoal? Eles correram para o dólar e salvaram a economia argentina, né? Se tornaram a maior economia da América Latina, né? Então, eu acredito que o Javier Milei fez um ótimo trabalho na Argentina, apesar de não ser argentino. Eu fico admirado com como ele conseguiu acabar com a corrupção, diminuir os gastos, que é justamente ao contrário que está acontecendo no Brasil. Então, tem todos esses fatores aí que me fazem apostar no dólar no longo prazo. E aí, quem já tem a conta na corretora ali e está acumulando dólar, a gente vai recomendar a compra dessa moeda aqui. Ela se chama CRV. A gente vai fazer uma pré-análise agora aqui junto com vocês. E o restante do material, pessoal, estudem o e-book, estudem, estudem o e-book, estudem as aulas do YouTube. Eu vou fazer novas aulas para vocês, tá? Agora tem um pessoal aí que adquiriu a mentoria e eu tenho agora como compromisso finalizar isso. E temos um cronograma, tá? Umas 30 aulas para serem realizadas. E então aqui, ó, o que que a gente tem? A gente tem algumas resistências. Vamos lá para nossa aulinha. A última resistência que a gente tem é aqui, ó, uma resistência nesse topo, né? Eu vou apagar aqui e vamos fazer de novo. Aqui a moeda está acumulando, certo? Porque eu tirei o caixote, mas para a gente ter uma noção. A gente tem resistências aqui, ó. Próximo topo aqui de resistência, 1,50. A gente tem outro topinho aqui, ó, servindo de resistência, $3. Nós temos esse fundo aqui também, ó. Pode ver que esse fundo aqui, que era suporte, virou resistência. Olha lá o preço, ó. Esse fundo, que era suporte, bateu aqui 3 vezes e depois disparou. Aí ele virou resistência. O preço veio, bateu, sentiu. Bateu, sentiu. Bateu, sentiu. Então, quando a gente ganhar esse topo aqui, a gente vai ganhar fôlego para ir bater a próxima resistência, que é 1,62. Para mim, não é uma resistência muito relevante, tá? Essa resistência aqui é mais relevante. Então, a próxima parada desse ativo aqui, para mim, quando romper 1,18, $3, tá? A gente pode puxar uma Fibonacci também, do topo ao fundo do movimento. E a gente vai ter zonas de resistência também aqui, que seriam 38, bem próximo ao nosso alvo ali. Depois 0,5 e depois 618. Então vamos lá, vamos para a nossa estratégia. Vou apagar a nossa Fibonacci. O que que a gente vai recomendar para vocês aqui? A gente vai fazer a compra desse ativo, tá? Eu vou recomendar vocês comprarem 10% de todo o capital que vocês têm em dólar.
Então, deixa eu pegar um lápis aqui, que fica mais fácil. Cadê o lápis? Texto. Tá, pode ser texto. Nós vamos comprar 10% da banca e nós vamos definir um stop. Como é que vai ser definido esse stop aqui? Deixa eu esticar melhor o gráfico aqui. Nós vamos comprar 10% da banca, tá? Vou fazer aqui operação de compra, operação comprada. Digamos que a gente comprou agora, tá? Então nós vamos estipular um stop. O que é um stop? Nós vamos definir um limite de perda, tá? Se o preço cair abaixo do nosso limite de perda, a gente vai ser estopado e nós vamos perder 17% desses 10% da banca. Por exemplo, nós temos $1.000. Vou dar um exemplo, tá? Não precisa ser $1.000 não, pessoal. Vocês podem ter $100, não tem problema. Se vocês quiserem, eu faço com $100. Manda um ok aí. Não sei nem se vocês estão aí ainda. Tô até com medo de estar falando sozinho. Mandem um oi aí para mim, por favor. Digamos que temos $1.000 ou $100? Vamos botar $100. $100, nós vamos arriscar $10 aqui. Desses $10 aqui, a gente está disposto a perder 1,70. Cara, $10 é fogo, mas beleza. É porque é uma operação spot, né? Geralmente a operação spot só tem mais resultado quando a gente bota um valor mais alto. Eu vou botar $1.000 aqui para ficar um capital mais relevante, tá? Vamos dizer que a gente tem uma banca de $1.000 e nós vamos entrar com 10% da banca, que seria $100. Nós vamos entrar com R$ 500. Tô dando exemplo, tá? Não importa, é só ser 10% da banca. Nós vamos entrar com $100 e estamos dispostos a perder $17 aqui, 17%. Então nós vamos comprar agora, digamos, 0,778, o valor de 0,7 centavos. E se o preço chegar a 0,638, nós vamos perder $17, 17%, e estamos dispostos a, a ganhar isso, 283% contra, ou seja, nosso risco de retorno está de 16. Nós perdemos 1 para ganhar 16. Ou seja, vamos entrar com $100, estamos dispostos a perder $17, e se nós ganharmos, nós vamos multiplicar os $100 por 16, ou seja, nós vamos fazer 1.000. Não, perdão, é isso. Vamos fazer, é isso mesmo, gente, um lucro gigante, né? Nós vamos fazer aqui uma Clay lá dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, eu já faço essa conta aí, hein, para não passar vergonha com vocês aqui. Deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Cadê tu, meu querido? Vocês estão vivos, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Vi a live do Naka e ele tá comprando gala. Top. Eu dei um exemplo aqui. A gente pode se reunir mais vezes, tá? E ver outros ativos. Eu dei um exemplo aqui. Sandy pediu para falar. Demorou. Sandy, me dá um minuto, pessoal. Me dá um minutinho aí. Vamos trocando ideia. Quem quiser levantar a mão e trocar ideia, eu só no banheiro aqui rapidão, que eu tô bem apertado. Pronto, galera. Cadê?
Cadê a Sandy? Pediu para falar? Levantou a mão? Tô aqui, tá me ouvindo? Opa, e aí, Sandy, beleza? E aí, beleza. Boa noite, pessoal. João, eu sei que semana que vem o Shadow se comprometeu em fazer uma live ou gravar uma explicação sobre os indicadores, Aham. mas eu acho que o pessoal aqui, os seus mentorados, estão querendo também uma explicação para poder já ir analisando e Tá. conhecendo os indicadores. Você podia, depois que você terminar de explicar essa Uhum. a CRV, você dá uma introduzida de como funcionariam os indicadores, os time frames, Aham. para o pessoal já ir conhecendo e vendo mais ou menos como que funciona, para o fim de semana começar a observar e ver que tem fundamento e que ele dá muito certo. Você já poderia já dar Pode deixar, Sandy. Assim, ó, minha única preocupação é que eu não sou especialista no indicador ainda, tá? O Marcelo, que tá aqui comigo, ele é melhor no indicador do que eu. Porque se ele ele tá a quiser fundo, ele tá a dar fundo. a Mas assim, explicação pessoal, eu... tá? Para poder ir tendo uma noção do que é o indicador, porque eu acho Uhum. que já tem uma semana que o pessoal comprou e tá meio ansioso para usar, né? Não, beleza, ó. Não tem mistério, tá? Ali no indicador, eu posso explicar para vocês também. O que que a gente vai verificar ali? Ele é... Explica do RSI, como que olha, Beleza. o que tá, quando estiver corrigindo, para qual time frame que vai, o que vai observar, Fechou. que Pode é bem deixar. interessante esse, Aham. Vamos, né? vamos, vamos dar. Pode deixar, deixa comigo. Eu vou dar uma continuidade aqui, gente, só pra gente agilizar, porque a Lívia tá. A Lívia não, a Camila tá doida pra ir dormir. E aí. John, Oi. desculpa interromper, deixa eu te fazer uma pergunta. Embasar também, né, sobre o indicador que eu não entendo ainda, mas estou com ele analisando, tentando aprender. E por que a seleção da curve? Porque ela está nessa acumulação Isso, semanal? porque ela tá nessa acumulação semanal, tá? A gente tem outras moedas também, como a DOT, É isso que eu ia falar, né? Eu escolhi a na CRV diária. porque ela é uma moeda muito boa, mas a gente, Isso, a gente pode também dar uma analisada na DOT aqui, que tá num gráfico muito bonito também, pessoal. Olha lá. isso. Eu tinha visto alguns gráficos com esse padrão, eu estava até procurando. Aí Aham, a eu, gente vai ter deixa eu aqui a nossa perguntar, primeira resistência aqui em US$ 10, tá? Então a moeda tá valendo US$ 4. No mínimo você vai fazer 100% se você adquirir o ativo aqui, colocar um stop baixo aqui de abaixo de US$ 3, digamos, você tá arriscando quanto, meu Deus? 20%, digamos. Ah, botei US$ 100, vou perder vinte você, dólares. John, eu vou fechar aqui o microfone, mas assim, é só para eu entender. Algum motivo em especial para ser a curve? Não, só porque a gente vai fazer um trade nela e eu gostaria que vocês multiplicassem o capital de vocês também, entendeu? Beleza, show. Só para saber, para entender por que que foi a moeda selecionada. Obrigada, É tá? por isso, amiga, só porque a gente vai tradar ela, então já que a gente vai correr o risco, eu vou colocar vocês também, mas de forma mais segura, né? Vocês não vão utilizar alavancagem, né? O pessoal novato aí, vão comprar ela em spot, que é uma forma muito segura de estar multiplicando o capital, né? Sem risco de ruína, né? Fechou? Então vamos avaliar a DOT aqui rapidinho. DOT tinha um suporte aqui, né? Essa queda aqui deixou um registro para a gente, um histórico de suporte. O mesmo suporte virou resistência, pessoal. Então isso tudo está nas aulas ali, que serve como parâmetros, né? O preço bateu aqui, recuou, bateu aqui, recuou. Então a gente vai ter uma região de resistência aqui, que é a região de realização, né? E se nós superarmos aqui o nosso próximo ponto de realização em DOT será lá nos US$ 20. Eu acho bem possível, tá? Porque é um ativo renomado, né, pessoal? Tá aqui há muitos anos, né? O ativo tá aqui desde 2020, não é qualquer ativo vagabundo, né? Ele tem histórico, porém está bem desvalorizado, né? Muito tempo em acumulação também, no mesma situação da CRV, muito tempo lateralizando aqui nessa região. Então você vai estar comprando o ativo hoje a US$ 4, né? E vai estar vendendo ele aqui a 10. Então você vai estar fazendo 100% do valor, né?
O problema é que não é da noite para o dia, tá, pessoal? Nós podemos passar aqui semanas, né, aguardando, ou até final do ano, meses aqui, esperando para ter essa valorização. Mas, na minha opinião, é um bom ativo para a gente estar fazendo isso, melhor do que deixar o dólar parado e estar podendo multiplicar o capital de vocês. Então, não vamos colocar 100% da banca também, tá? Então, nós vamos arriscar 10% da banca nessas operações em spot, beleza? Então, nós temos DOT. Eu posso fazer uma listinha para vocês de moedas que vocês podem estar fazendo isso. Aqui, vocês vão estar comprando um ativo a 4. Se chegar aqui a 10 dólares, 11 dólares, vocês vão estar fazendo 150% do valor. Ou seja, vão estar botando 100 dólares e tirando 250, né? Se vir para cá, vocês vão estar tirando 400 dólares, né? Arriscando apenas 20, entendeu? Que seria 20% aqui de stop. Então, você vai estar arriscando 20 dólares para pegar 150 ou 400. CRV. Isso aí a gente pode tudo conversar lá no grupo, tá, pessoal? O grupo ali é para vocês participarem e trocarem ideia, né? E utilizar o Discord também para isso. Então, CRV está na mesma situaçãozinha, só que DOT está um pouquinho melhor, tá? DOT está com risco retorno melhor, porque ela está lá embaixo. Então, é a mesma coisa. Aqui nós vamos utilizar 100%, 10% da banca, no caso 100 dólares aqui. Vamos estar arriscando 17% dos 100 dólares, que seria 17 dólares, para estar tendo um resultado aí, primeiramente de 50%, depois 100%, depois multiplicando em 2,4 vezes, até aqui é mais seguro, tá? 2,5 vezes, ou seja, vai estar ganhando 260 dólares. No mais, era isso que eu tinha para falar com vocês, acredito. Não comprem Bitcoin no momento. Temos as moedinhas aí que podem nos trazer melhores valorizações. O Bitcoin está muito esticado. O Wave acabou de perguntar, vai ter out-season? Acredito que sim, Wave. Nós temos essa faixa aqui, que estamos aguardando aqui, o preço chegar nessa região aqui, tá? Mais embaixo da dominância. O que é a dominância, pessoal? A dominância é onde está o capital do mercado. Quando a dominância está subindo, o capital do mercado está concentrado no Bitcoin. Então, nós passamos por um longo período de alta. Meu Deus, vai ter que apagar tudo. Vou apagar tudo isso aqui, gente. Tem que apagar tudo, depois eu me viro. Então, vamos lá. Eu vou deixar só essas ondinhas aqui, gente, que essas ondinhas aqui, para mim, eu já estou contando elas faz tempo. Então, a gente tinha uma tendência de alta, pessoal. Vamos lá, mesma situação, ó. Nós tínhamos uma tendência de alta. Depois que quebramos essa LTA aqui, nós estamos entrando em uma tendência de baixa. Então, a dominância provavelmente vai seguir caindo e as altcoins, as outras moedas, vão seguir valorizando mais do que o Bitcoin, até porque o risco-retorno delas está melhor. Risco-retorno é quando nós temos um potencial de valorização maior e um potencial de risco menor. Então, o risco-retorno está bom para as altcoins. E para o Bitcoin não é o mesmo caso. O Bitcoin está lá em cima e as altcoins estão lá embaixo. E como a dominância está caindo, o que quer dizer? Quer dizer que está saindo capital do Bitcoin e indo para essas moedas menores. Por elas terem um market cap menor do que o Bitcoin, o que é o market cap? Market cap é o valor de mercado dessas moedas, o valor que existe dentro do projeto. O valor que existe dentro do projeto, nenhum deles se compara ao tamanho do valor que está inserido dentro do Bitcoin. Entendeu? Então, nós temos essa fuga de capital do Bitcoin para as criptomoedas altcoins, que são projetos diferenciados, tá? Cada uma dessas altcoins aqui são projetos diferentes. Nós temos Virtual, que é um projeto de inteligência artificial. Desculpem pelos desenhos aqui. Eu faço minhas análises e deixo tudo salvos aqui. Então, é um projeto de inteligência artificial. Uma coisa que vocês têm que entenderem é que essas altcoins aqui não são para vocês guardarem para o longo prazo. Elas têm essa peculiaridade. Elas valorizam, desvalorizam muito rapidamente. Valorizam muito rapidamente não, questão de semanas, dias, né? Então,
O único ativo que, historicamente falando, faz fundos ascendentes e permanece em tendência de alta ao decorrer do tempo é o Bitcoin, certo? Porém, ele opera em ciclos. Ele desvaloriza durante um bom tempo, 2 anos, depois valoriza durante 3 anos e depois ele desvaloriza durante 2 anos. Então, ele vai nos dar a oportunidade de compras, como eu falei no começo do vídeo, geralmente é no semanal em sobrevenda. Então, vamos lá, RSI novamente. Quando bateu o semanal em sobrevenda, nós tivemos a melhor oportunidade de compra no Bitcoin. Olha lá, é o RSI em sobrevenda no semanal, tempo gráfico semanal, encontramos fundo no ativo, beleza? Então, provavelmente, quando encontrarmos o Bitcoin no semanal em sobrevenda, vamos ativar aqui, ó, aqui ele está marcando 67 mil dólares. Então, é um ponto, como eu já tinha falado para vocês, nosso primeiro ponto de compra, nessa região aqui. Deixa eu mudar o gráfico. Meu Deus, vocês viram? Olha isso. Jesus amado. Vou botar um gráfico mais limpo para vocês, né? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Então, a gente tinha aqui, ó, porque eu mudei aqui, mas estava aqui nossa resistência. Então, pode ver, ó, tá confluindo ali com o semanal em sobrevenda. Beleza, pessoal? Semanal em sobrevenda é o melhor ponto de compra do Bitcoin. Então, o RSI nos entrega várias informações. Ele entrega possíveis reversões de preço, correções, oportunidades de compra em pânico extremo. Quando estamos em pânico, quando estamos em sobrevenda, estamos em pânico. Quando estamos em euforia, quando estamos acima de 70 no RSI, em sobrecompra. Então, estamos em euforia no momento, assim, digamos, porque o preço está fazendo novas máximas. Ele já bateu euforia em março de 2024, bateu euforia em 2 de dezembro de 2024 e bateu euforia agora em julho de 2025 e está nos entregando um cansaço, né? Ele está ficando cansado. Então, na minha opinião, estamos muito próximo de uma última pernada no máximo, aqui na casa dos 135, 136 ou até mesmo 150 para entrarmos em bear market, que seria uma tendência de baixa no tempo gráfico semanal, ok? Então, não vamos comprar Bitcoin no momento. Vamos aproveitar a Out-Season que o Wave comentou, que Out-Season seria a temporada das altcoins, certo? Ela acontece quando a dominância cai perante ao Bitcoin, que existe a fuga de capital do Bitcoin para as altcoins. Beleza? Então, nós temos ainda um grande espaço. Geralmente, quando atingimos aqui essa região aqui, deixa eu apagar esses desenhos para vocês entenderem. Quando a gente atinge esse nível mínimo de 40% aqui, ó, aqui nós tivemos uma grande valorização nas altcoins, que foram aqueles picos de alta que tivemos nas altcoins, foi quando ele chegou aqui nesse ponto aqui, né? Ele vem caindo, quando a dominância vem caindo, elas vão subindo. É uma fuga de capital do Bitcoin para as altcoins. Então, historicamente falando, nós tivemos uma alt-season em 2018, outra alt-season em 2021, 2020 até 2021, e agora nós estamos tendo, né? Não está sendo ainda tão forte, mas temos um grande espaço aqui para, vamos colocar uma régua aqui, a gente tem uma noção. Nós temos, digamos, mais uns 3 meses. Eu vou botar 3 meses, pessoal. Vou botar 3 a 4 meses de valorização dessas moedas aqui. Por isso que não devemos segurar esses ativos para sempre. É realmente colocar o dinheiro no bolso e se despedir do projeto, tá? A maioria dessas moedas aqui tende a desvalorizar muito forte no período de bear market, tá? Quando o Bitcoin está desvalorizando, elas desvalorizam muito mais forte do que o Bitcoin. E aí eu indico que vocês, se tiverem a multiplicação do seu capital nas altcoins lá, as operações dando tudo certo, realizem e fiquem em dólar, que é o melhor que vocês podem fazer, aguardando o Bitcoin fazer a correção, que a gente está esperando ali, do semanal em sobrevenda,
para estar adquirindo Bitcoin e carregando para os próximos 10, 5 anos e se tornando os próximos milionários. Beleza? Não coloque o dinheiro que você precisa para sobreviver, e sim faça uma poupança desse ativo aqui. Ele é um ativo que só tende a valorizar no longo prazo, né? Enquanto o nosso dinheiro fiduciário só tende a desvalorizar e as coisas ficarem mais caras. Aqui, enquanto você compra um Bitcoin, e hoje você consegue comprar um 150 mil dólares, 115 mil dólares, 500 mil dólares, tá, que é 500 mil reais, 600 mil reais, você consegue comprar um apartamento, né, no preço do Bitcoin aqui. Futuramente você vai conseguir comprar 10 apartamentos. E se você tiver o dinheiro em real, futuramente o dinheiro que você compra hoje, 600 mil reais, você compra um apartamento, futuramente você vai ter que comprar meio apartamento apenas, porque o real só tende a desvalorizar perante ao seu poder de compra. Ok, pessoal? Então, no mais é isso. Vamos falar agora sobre o indicador Shadow, o indicador mais falado do momento, o indicador mais brabo que eu já vi na minha vida. É um indicador que funciona através de liquidez, tá? Deixa eu ver aqui o que não está funcionando. Alphadesk. Eu tô com um negocinho aqui. É um indicador que funciona sobre liquidez de mercado. O mercado utiliza essas liquidez para para ter continuidade, né? Ele precisa que pessoas percam dinheiro para que ele se movimente, né? Ele precisa tirar de alguns e colocar, tirar de um para colocar para outros, né? Então, ele está nos indicando aqui que existe 2,88 bilhões. Opa, agora me pegou. Se o Bitcoin só tem 21 milhões de moedas disponíveis, como que tem 2 bilhões de moedas aqui? Eu vou ter que ir em outro gráfico aqui. Essa Gate.io deve estar bem louca. Vamos ver aqui. Agora sim. Então, pessoal, aquele gráfico lá estava nojento, da Gate.io. Esse daqui está mais correto, da Binance. Então, o que nos diz aqui o indicador? O indicador nos diz que existem 2,5 milhões de bitcoins nessa região aqui. Por quê? Porque tem muita gente que comprou Bitcoin aqui 74 mil dólares e está ganhando dinheiro. O que o mercado precisa para continuar a subir? Tirar essa galera daqui, gente. O mercado não tem dinheiro infinito para sustentar esses 2,5 milhões de pessoas, digamos, entendeu? Então o mercado precisa capturar essa liquidez para depois continuar subindo, tá? Então tá na nossa região de 74 mil dólares a sobrevenda do semanal. Nós temos um buy side de 100% aqui nessa região. Então a partir de 80 mil dólares existe um interesse, uma região de interesse muito grande, né? Mas como que nós vamos utilizar o indicador a nosso favor para que nós nos tornemos lucrativos utilizando essa estratégia aqui? Por que eu tenho esses dados aqui? Nós somos privilegiados em ter esse indicador, pois ele tem um API de corretora, que aqui tem todos os dados da corretora, onde os outros indicadores não entregam isso para a gente. Aqui foi realmente uma grande vantagem que o dono do indicador conseguiu em inserir o API da corretora aqui dentro. Então a gente sabe quanto de interesse, quanto Bitcoin existe nessa região aqui, né, que possa ser capturado para que o preço volte a subir com saúde, saudavelmente, né? Porque ele não vai subir, apenas subir e deixar todo mundo no lucro, não. Ele vai vir tirar o lucro desse pessoal aqui para depois continuar subindo. Então, é uma estratégia. Essa estratégia, pessoal, é uma estratégia dos bancos e das corretoras, tá? São os grandes. Então, o mercado não é para gente pequena. O mercado, ele tira dinheiro das pessoas pequenas para dar dinheiro para os grandes. E com o estudo e com todo o nosso conhecimento, nós vamos utilizar a estratégia das grandes empresas para nos posicionarmos no mercado. Então, pessoal, aqui a gente tem uma região de interesse que conflui com a nossa resistência, né, dos 74 mil dólares lá.
temos uma região de interesse aqui que o indicador está nos dando, nós temos semanal em sobrevenda, nós vamos ter a média de 200. Então, eu recomendo fazer a primeira aquisição de Bitcoin na região de 80 mil dólares a 74 mil dólares. Perfeito? Então, vamos entender como que a nossa estratégia funciona em operações de em curto prazo. Aqui nós estamos falando em hold, em comprar o ativo e segurar para o resto da vida ou até mesmo por alguns anos. Então, como é que nosso indicador funciona? A gente vai entender qual é o time frame que está corrigindo, qual o tempo gráfico está corrigindo, tá? Para a gente utilizar o nosso indicador da melhor forma. Nesse caso aqui, o tempo gráfico que está corrigindo é o tempo gráfico diário. Como é que eu sei disso? Nós tínhamos uma tendência de alta, a partir do momento que nós perdemos a mínima do candle anterior no diário. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vou ter que ir para GetIO, gente. Então, vamos lá. A partir do momento que nós perdemos a mínima do candle anterior no diário, nós temos uma correção no tempo gráfico diário. Então, a gente vai aqui no nosso material de apoio, a gente vai ter nosso conteúdo de apoio aqui, bases de preço RSI. Quando o mensal está corrigindo, a gente procura pelo diário em sobrevenda. Quando o semanal está corrigindo, a gente procura pelo 4 horas em sobrevenda. Quando o diário está corrigindo, procuramos por 1 hora em sobrevenda, que é o nosso caso. Então, encontramos o time frame que está corrigindo o diário em sobrevenda. O diário está corrigindo, vamos procurar 1 hora em sobrevenda para fazer a nossa operação e procurar o nosso indicador. Se fosse o 4 horas, seria o 15 minutos. Se fosse 1 hora, uns 5 minutos. Então, vamos para o gráfico. Nós temos aqui o tempo gráfico diário corrigindo, tá? Então, nós vamos procurar 1 hora em sobrevenda. Como que nós descobrimos qual que é 1 hora em sobrevenda, qual que é o valor? Nós vamos pegar aqui o RS Levels. RS Levels, isso aqui também está na nossa pasta ali no nosso conteúdo. Então, 1 hora em sobrevenda, ele já bateu, tá? A gente estava corrigindo ontem, 1 hora sobrevenda bateu aqui, nós já tivemos a nossa operação. Qual que é a nossa operação? A nossa operação seria 1 hora em sobrevenda, junto com a nossa região de buy side, que é essa verdinha aqui, ó. Então, nós iríamos escalonar ordens nessa região aqui, beleza? Vamos escalonar ali 10% do nosso capital, em 10, 5 ordens, lá dentro da corretora. Depois a gente vai fazer um vídeo mais específico. Aí como é que fica? A gente bota uma ordem aqui, 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 uma ordem aqui. O escalonamento ele faz de forma automática na Bybit, tá? Então é bem fácil de fazer ali. Digamos que a gente escalonou 10 ordens aqui, tá, pessoal? Colocamos aqui. Qual que é a estratégia? Nós vamos utilizar a região... Boa, Leque. Chegou tarde, mas vai estar gravado. Beleza, Cleber, vai estar gravado. Então, a gente vai escalonar as ordens aqui. 10% da nossa banca, tá? 10% da nossa banca. E vamos colocar um stop referente a... Então, pessoal, as ordens lá na Bybit são de forma crescente, tá? Então, a gente vai entrar aqui, por exemplo, com 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, beleza? Então, cada vez que a gente atingir mais ordens, o nosso preço médio, ele vai ficar nessa região aqui, ó. Digamos que atingiu todas as ordens, nosso preço médio vai ficar a parte do meio ou abaixo do caixote aqui, a parte do meio ou um pouquinho abaixo. Então, nosso preço médio ficou ali nessa linha verde aqui, esse negócio verde que eu coloquei aqui. E, meu Deus, lá vem o Bitcoin. Clé, depois eu falo contigo. Beleza, nosso preço médio vai estar aqui e nós vamos definir um stop de... Tá, vamos colocar um stop aqui de... Como é o Bitcoin, né? Não pode ser muito longe. Vamos botar um stop de 0,40%, tá? A gente dá um espaçamento aqui
e o nosso stop vai ficar aqui, ó. Beleza? Essa é a estratégia. Aqui é o nosso stop, vou pintar de vermelhinho. Aí como é que funciona, pessoal? Aqui vai ser na prática mesmo a explicação, porque já aconteceu o repique do uma hora em sobrevenda e a operação agora já foi, tá? Então, o que que acontece? Nosso preço médio ficou aqui, né? Não ficou aqui porque não pegou todas as ordens. Então, só pegou as 3 primeiras ordens. Nosso preço médio ficou aqui nessa região aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Digamos que nosso preço médio ficou nessa terceira linha aqui. Pegou uma primeira ordem, pegou a segunda e pegou a terceira, beleza? Nosso preço médio ficou nessa região aqui, que eu vou pintar de vermelho, tá? Nessa linha vermelha. E beleza. Depois que atingiu aqui e já deu repique, a gente pode utilizar o stop para o 0 a 0 e fazer a parcial utilizando, vou apagar os dois indicadores aqui, tá? Utilizando as médias móveis. As médias móveis a gente vai encontrar no AlphaDesk, que é outro indicador que vem inserido aí no plano. Então, olha como a estratégia funciona. A gente fez a entrada de escalonamento, depois que o preço começou a andar, a gente colocou o stop no 0 a 0 e fez a primeira parcial na média 12. Olha lá. Então, a estratégia funciona dessa forma. A gente entrou de forma escalonada, nosso preço de entrada está aqui, o preço repicou, nós colocamos o stop no 0 a 0, fizemos a nossa parcial e agora nós estamos dentro do trade com lucro, já realizamos, pagamos as taxas, né? Estamos no lucro e podemos deixar rolar agora. Se cair aqui e estopar, não perdemos nada, ganhamos, porque fizemos parcial aqui na média 12. E se o preço continuar subindo, a gente fez uma estratégia segura, sem risco de perder nada, utilizando o API, o indicador que tem, né, vários dados ali de corretora, junto com a estratégia de base de preço, que seria o diário em correção, uma hora em sobrevenda, tá? Então, é uma estratégia que funciona e tem 96% de assertividade, ou 93%, né? Eu estou aprendendo também, não sou a melhor pessoa para estar fazendo essa aula com vocês, mas é isso, entra com 10% do capital, desses 10% do capital aqui, o seu stop varia entre 3% a 5% dos 10% que você está entrando, ou seja, o risco é mínimo, e o retorno aqui foi um risco-retorno, digamos, de menos 25%, né? Seria maior, né? Mas como não atingiu todas as ordens, a gente pode colocar o stop aqui mais para cima, já botar no 0 a 0. Se tivesse descido daqui, seria isso, seria um stop de 0,40% para um lucro de 0,74, 3 para 1. Vamos ver como é que ficou essa situação aqui, como bateu. Deixa eu ver aqui, pressão comprada, entramos aqui, nosso preço médio, nosso stop primeiramente, digamos que ficou aqui e tá. Da mesma forma, ficou 2 para 1 risco-retorno, porém, que depois que repicou, colocou o stop no 0 a 0, ficou 5 para 1, pessoal. Então, a gente está arriscando perder nada para ganhar 5. Pelo que eu entendo, é isso. Então, enquanto nós não formos estopados, estamos dentro da operação ainda, ok? Aqui nós temos uma possibilidade agora de ombro, cabeça, ombro invertido, inverso, nos deixando mais confortáveis no Bitcoin. Se ele segurar aí, fica bacana. Nós temos como traçar o alvo desse OKI desta forma aqui, ó. Nós temos a linha de tendência de baixa que foi rompida, servindo como suporte para nós aqui, quase que pegou. E o alvo desse OKI fica na casa ali próximo à média de 200, que é uma boa média de realização de lucros, tá? Essa média de 200 geralmente é um ponto chave para a gente estar fazendo parciais ou fechamento das operações também, de curto prazo. Tanto na de 15 minutos, quanto na de 1 hora. Na de 1 hora vai ficar abaixo, né? Mas, deixa eu ver aqui. 4 horas, tá tudo muito abaixo aqui. É isso mesmo, 15 minutos é um bom ponto de realização para esse trade aqui, tá? É um trade de scalp mesmo, mas de toda forma, se puxarmos o risco-retorno aqui, fica muito mais agradável, né? Com a nossa análise de padrões gráficos, nos levando ali a um risco-retorno bem maior, né? Então, por hoje, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou abrir o áudio para vocês,
para vocês me falarem se vocês precisam de tirar mais alguma dúvida. É só levantar a mãozinha aí. Quem quiser falar, Lívia, Marcelotti, quiser fazer alguma atualização aí sobre a estratégia que eu repassei ali, Marcelão. Você que é o cara que está mais dedicado. Levanta a mãozinha aí, pessoal. Levanta a mãozinha que aí pode falar. Quem não quiser falar também pode baixar a mãozinha. Deixa eu deixar livre aqui para o pessoal levantar a mãozinha. Quem quiser falar, levanta a mãozinha novamente, por gentileza. Camila, temos a Sandy, temos o Gabriel, temos a Lívia, Marcelotti, Wave. Bem explicativo. Eu sou recém-nascido no assunto, esse cara é engraçado. Abordamos facilidade em compreender, menos tentar traduzir sobre. Oh, legal, velho. Se você estudar ali o e-book e se você estudar ali também as aulas do YouTube, tá? Você tá ganhando acesso aí ao Discord também, onde tá tudo aqui no Discord aqui, ó, na parte esquerda aqui. O Aclé faltou, rapaz. Deixa eu ver que